Olá, caros seres. Pode ser mineral, vegetal, animal, alienígena, energia, qualquer um, tá certo? Estou ampliando meu leque de possíveis espectadores, tá certo? Ninguém sabe quem pode se interessar por aquilo que eu falo, né? Então, meu nome é Ferruccio Billet. Hoje eu vou falar sobre a Faculdade de Engenharia Industrial, o terceiro ano que nós passamos lá. Ah, ah, Como eu deixei claro, o segundo ano da engenharia, eu apareci muito pouco lá na faculdade, tá certo? E aí não tive muita coisa para contar. Já no terceiro ano, eu compareci a tudo, praticamente a tudo, tá certo? Terceiro ano já estava um pouco mais tranquilo, porque no final do segundo ano eu já tinha saído da Olivetti, que era trabalho a tempo integral, né, desde manhã cedo até de tarde. Aí então eu podia ir para a faculdade no segundo semestre. E aí eu arrumei um trabalho de professor no Instituto de Comércio, essas escolas que ensina contabilidade, essas coisas. Então aí eu fui dar aula de matemática financeira nessa escola que equivale ao colegial, assim, né? Claro, não sabia o que era isso. Matemática financeira. Tive que estudar para poder dar aula disso. Ai, ai. Engraçado, né? Calcular juros, amortizações, ah, taxa interna de retorno. E tinha também elementos de estatística que também eu não sabia do que se tratava. Calcular média, desvio padrão, moda, mediana, essas coisas. Mas, bem, não era tão difícil assim, então acabei dando aula disso. Pelo menos os alunos estavam melhor do que quando era um outro professor. Outro professor era estudante de odontologia. Então, devia saber menos do que eu ainda. Então, foi uma upgrade que os alunos tiveram com as minhas aulas. Pelo menos eu tinha ouvido falar em matemática. Ai, ai. Então, era uma mixaria que ganhava por hora aula, mas já dava para me sustentar, né? Para pagar algumas das contas, né? E aí, no terceiro ano, aí eu peguei mais aulas ainda de noite e aí eu fazia a engenharia do tempo integral. O curso de física eu fazia de vez em quando. Eu nem me lembro quando. Provavelmente era algum dia de noite ou de sábado, né? Que eu ia fazer alguma coisa lá na física.
Mas o sistema caminhava bem. Aí, no terceiro ano de engenharia, era um pouquinho sobrecarregado, porque tínhamos a mecânica dos fluidos, que tínhamos tido no segundo ano, e que todo mundo foi reprovado. Aí tínhamos que fazer lá no terceiro ano. E eu tive que fazer também dependência de cálculo. Cálculo 2, cálculo 2. É incrível, né? Eu passei uma coisa, eu tinha sido aprovado em uma coisa um pouco mais difícil lá na física, que era a análise matemática, mas na decoreba do cálculo eu não tinha conseguido passar. Tentei até convencer lá o professor, olha, só já passei em análise matemática, cálculo. Não teve jeito, não. Tive que fazer a porcaria do cálculo. Mas, então, foi um ano que já se tinha um pouco mais de disciplinas, assim, voltada para mecânica, né? Acho que tinha elementos de máquina que se aprendia, e um monte de outras coisas interessantes, acho eu. Ué. Foi aí que acho que era a resistência dos materiais que se aprende, que se estudou no terceiro ano. Resistência dos materiais, e no quarto ano é que foi estabilidade das construções. Tá certo? E agora, acho que máquinas elétricas, né? Instalações elétricas, tivemos no terceiro ano. Agora, transmissão de calor, eu não sei se foi no terceiro ano ou foi no quarto ano. Não me lembro mais, não. Mas já as instalações lá da Faculdade de Engenharia Industrial, lá no Jardim da Granja, já estavam um pouco melhores. De vez em quando a gente usava também para algumas disciplinas, as instalações da ET, Escola Técnica Industrial, que ficava lá em São Bernardo, né? Mais próximo do centro, mais próximo da civilização. E tanto assim que nos últimos anos de engenharia, nós fizemos praticamente todas as disciplinas nas instalações da ET, Escola Técnica Industrial, e que eu passei também a morar numa república na rua logo abaixo da ET, né? Então era muito conveniente. Morava numa república ali encostado na onde eu ia ter aula, né? Na Faculdade de Engenharia Industrial. Então já foram anos bem mais sossegados, quarto e o quinto ano, né? Se bem que no quinto ano, no quarto ano ainda estava cursando a física, né? Então tinha algumas disciplinas lá que eu não assisti, que era o ar-condicionado, alguma coisa assim, que eu tinha laboratório de estrutura da matéria, que tinha que fazer o laboratório lá da física, então a disciplina nunca assisti nenhuma aula, só fui lá uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre para fazer o exame, a prova. E no quinto ano também estava meio puxado, porque além eu tinha pelo menos terminado a física, não precisava mais ir para a física, mas no quinto ano da engenharia eu tinha
eu dava 44 horas de aula por semana. Era o máximo que eu podia assinar no curso no estadual, no curso secundário estadual, né, do governo. Então dava 44 horas de aulas por semana. 30 de noite, né? Num colégio chamado Sérgio Millier, que ficava lá, né, num bairro de Santo André. E as outras 14 aulas dava de tarde no Instituto de Ensino, Instituto de Educação, João Ramalho, em São Bernardo. Então, era 44 horas de aula. Tanto assim que eu ganhava mais como professor secundário no 5º ano de engenharia do que eu passei a ganhar depois de formado em engenharia como engenheiro. Ai, ai. Apesar de ter se bem que eu fui trabalhar, não foi de engenheiro, foi de pesquisador, né? Porque eu fui trabalhar no INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então lá o cargo era de pesquisador. E a gente não recebia de fato salário, recebia como se fosse bolsa de pesquisa, né? Apesar de a gente pagar imposto de renda, essas coisas, mas era como se fosse bolsa de pesquisa do CNPq. É umas situações engraçadas. Para estudar, porque aí a gente estudava metade, a parte da manhã e trabalhava de tarde fazendo pesquisa. Então o INPE era bom porque pagava melhor do que qualquer um dos salários que tinha de engenheiro e era para estudar metade do tempo. As instalações do INPE fantásticas, né? Muito boas. O almoço que tinha lá no INPE era fantástico também. Era, era um lugar chique, né? O INPE. Agora, era um Deus nos acuda, porque tinha que se estudar muito. E para quem tinha assim um cursinho meio capenga, que tinha faltado mais aula na graduação do que assistido a aula, que nem eu. Então, tem algumas coisas que eu tinha dificuldade. Por exemplo, em estatística. Eu tinha aula no INPE de estatística e no curso de engenharia nós tivemos aula também de estatística. 7 aulas, no total de 7 aulas, o ano inteirinho. Se procurou a professor de estatística, não tinha. Aí, Sansão Weyler tinha acabado de um doutorado nos Estados Unidos, tinha chegado no doutorado. Aí ele deu 7 aulinhas de estatística para nós. O curso de um ano, nós tivemos 7 horinhas de aula só. Então, não era mais lá grande coisa, né? Sabe, de estatística. E depois, eu comecei a, quer dizer, fazer todos os cursos de estatística que eu fazia eram cada vez mais avançados e cada vez mais difíceis, né? Tanto assim que no doutorado eu fui fazer estatística matemática. Deus me livre. Começava, começava por uma coisa que tinha que saber jogar bridge,
porque eu ia professor John Decane, que era o professor de estatística e matemática, ele vivia dando exemplo de bridge. Eu não sabia que jogo que era. Tive que aprender esse maldito jogo de cartas chamado bridge para saber do que o professor estava falando. Ai, ai. Olha, de tanto insistir com estatística, aí passei depois na Universidade de Brasília, eu dava aula de estatística, tanto no departamento de estatística como no departamento de administração e de agronegócio. Ai, ai. Até publiquei um livro de estatística, imaginou? Sofre tanto com o assunto que você acaba virando especialista nele. Bem, então continuando, porque a gente não consegue lembrar direito, né? Mas tinha uma turminha, a turminha de engenharia era muito boa, já estavam mais estabilizados, né? Os grupinhos de estudo já funcionavam melhor e aí era um ritmo de trabalho muito mais produtivo, né? Se aprendia bem, se estudava bem, então o curso de engenharia começou a ser melhor, mais satisfatório, porque os 2 primeiros anos eram muito mais aquela história básica, né? Que tinha as aulas de cálculo, cálculo de física, e química. Nós tivemos até a aula de química no primeiro ano. E então era coisa muito mais básica, não era muito lá tão interessante assim. Mas aí já no terceiro ano. Uma coisa interessante, acho que no segundo ano, que houve era a gente tinha aula de oficina mecânica, né? No sábado de manhã, no Senai do Brás. Então era essa atividade. Aprender a mexer com furadeira, com retífica, com torno, com todo esse maquinário, né? Para mim não era novidade, porque eu já sabia isso desde quando era bebê, criancinha, trabalhando de mecânico com meu pai. Eu sabia tornear já sabia soldar, sabia fazer furar, consertar, ferramentaria. Todas essas coisas para mim não era novidade. Eu já sabia tudo isso. Agora, para os colegas não, para os colegas era novidade isso aí. Então, era oficina mecânica, era uma coisa mais prática. E que alguns colegas, pelo menos, gostavam de fazer isso no sábado de manhã. Mas isso foi no segundo ano que fizemos isso, né? Já no terceiro ano, eram essas coisas um pouco mais puxando para a coisa mais de mecânica mesmo. Eu me lembro de um professor que, agora não sei se foi no terceiro ou no quarto ano, que dava aula de dinâmica das máquinas, né? Um alemão excelente, né? Ele sabia o assunto de trás para frente. Agora, os colegas tinham dificuldade com o assunto. Eu já não tinha tanta dificuldade, porque eu tinha passado justamente as férias do segundo para o terceiro ano estudando coisas sofisticadas de física,
E então, isso me facilitou tremendamente entender essas coisas. Tanto assim que essa mesma coisa que eu estudei por conta própria, nas férias do segundo para o terceiro ano, também me ajudou no doutorado, uma disciplina chamada Otimização 2, que era justamente calcar em cima de cálculo variacional, teoria de controle, essas coisas, que eu tinha estudado por conta própria. Então, nessa hora, os colegas tinham dificuldade com os colegas do doutorado. Eu geralmente tinha dificuldade com a estatística e essas outras coisas. Mas nessa aí, eu deitava e rolava. Era muito bom. Melhor do que os matemáticos do curso até. Bem, então, eu vou parar agora o vídeo por aqui, senão fica muito longo. E depois eu faço o quarto, quinto e assim por diante. Mas também vai ficar meio misturado. À medida que eu vou lembrando, vou amarrando uma coisa com outra. Tá certo? Caros colegas, principalmente colegas da FEM, espero que vocês apreciem essa conversa, já que a gente não consegue se encontrar pessoalmente para conversar, trocar ideias, né? Pelo menos assim a gente pode interagir, tá certo? Então, por isso, eu agradeceria muito se você desse um gostei ou não gostei, botasse uma crítica e sugestões, porque tudo isso aí é informação para que eu possa melhorar essas apresentações. Você pode divulgar isso com todos os colegas que você quiserem e outras pessoas também. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva para poder receber, inclusive, as notificações de outros vídeos, tá certo? Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado.